que aí eu já organizo para passar a palavra para vocês. Ontem tivemos Clube do Livro, foi lindo o Clube do Livro ontem, né? Depois do Clube do Livro eu ainda fui orar, ainda chorei tanto, Marcinha. Nós estamos lendo um livro, meninas, Impunível. E esse livro fala do quanto nós amamos punir. Punir as pessoas, punir os nossos filhos, punir nós mesmas, né? E esse livro ele tem trazido cura nas nossas vidas. E ele foi cura para mim ontem. E quem estava no Clube do Livro, eu compartilhei o que eu vivi ontem com a Letícia aqui em casa. E depois do Clube do Livro, Marcela, ainda fui orar e pedir perdão para Deus por esse hábito que nós temos de punir as pessoas. Às vezes os nossos filhos, e Deus nos ensina que muitas das vezes não vai ser a punição que vai resolver, vai ser o amor que a gente entrega, que a gente compreende, que a gente, quando principalmente nós na maternidade, quando os nossos filhos fazem algo, que a gente olha para eles e eles já têm aquela sensação, a mamãe vai fazer algo, ela vai me punir, ela vai me bater, ela vai me deixar de castigo. E o quanto nós precisamos estar cheias da presença de Deus para a gente não agir sob o efeito da raiva, do ódio, sob o efeito da situação. Então, se você tem as suas cestas tranquilas, ou se você também nem tem, porque se você perguntar para cada uma de nós aqui, nós sempre temos algo na sexta-feira para fazer, somos dona de casa, mas a gente organiza ali um espaçozinho na sexta-feira à noite e a gente vem, se encontra, compartilha, se abraça virtualmente, chora, recebe conselho, discutimos o livro, temos a Lu, que é psicóloga, no nosso livro. Ontem falamos sobre comunicação não violenta, ela ensinou como a gente corrigir em momentos assim. Até anotei os passos da comunicação não violenta, está aqui. Então, se você quer ter essa experiência de crescer lendo livros, venha estar conosco sempre às sextas, tá? Bom dia, Camila. Senti sua falta ontem, Camila. Bom dia, meninas. Pois é, né? E daí eu acabei de perceber que era fundamental que eu tivesse. Ontem eu tô num período pré-menstrual e estava um pouco irritada ontem. E eu tive um momento com a minha filha, ontem não teve aula, e eu acabei dando um tapa na perna dela, né? E aí você foi falando da punição, né? Como é rápido a nossa reação em punir os nossos filhos, as nossas crianças. E aí eu tinha um compromisso com ela ontem à noite, e aí na hora que a gente estava indo, falei para ela, filha, a mamãe queria te pedir desculpas. O que a mamãe fez não foi certo. A gente não deve bater nas pessoas. E aí ela foi ela falou, não, mamãe, tá tudo bem, porque ela é muito compreensiva. Falei, não tá tudo bem, Clara, a mamãe não deveria ter batido em você. A mamãe precisa aprender a regular as próprias emoções, assim como a mamãe espera que você regule as suas. E aí você foi falando, né, eu já vi que eu perdi muito e vou correr atrás essa semana de recuperar. Porque é isso, a gente é muito rápido, né, em punir as pessoas, não só os nossos filhos, obviamente, mas esse exemplo que eu vivi ontem, né, você falou e mexeu aqui. E aí ela falou, não, mamãe, tudo bem, me desculpa também. Eu falei, tudo bem, filha, eu te desculpo, mas eu queria que você entendesse que independente de qualquer coisa, ninguém tem o direito de bater na gente. Nem a mamãe, nem o papai, nem a vovó, nem o vovô, nem nananã, Eu falei, não, ninguém, filha, nem o seu namorado quando você crescer. Porque a gente, às vezes, na intenção de fazer certo, a gente acaba desvirtuando certos conceitos, né, na cabeça das crianças. Quando a gente pune, e aí eu fiquei pensando, eu estou pedindo perdão e dizendo que eu amo, olha só o que o ciclo da violência pode fazer com ela, né? Ela pode entrar, de repente, numa relação abusiva futuramente e nem perceber o erro disso. Mas, enfim, só queria compartilhar isso com vocês e sexta-feira a gente vai estar junto no Clube do Livro de novo. Vai ser. Vai.
Ivone, Ivonita, bom dia. Obrigada, Camila. Bom Levantou a dia. mãozinha. Levantei para complementar o que a Camila falou. Camila, no primeiro capítulo do livro, tem uma frase que me impactou muito. Punir é mais fácil do que disciplinar. Essa mensagem, assim, dói, né? No fundo. É isso. Obrigada, Ivone, é isso mesmo. Eneida, mas como é que é isso? Sim, nós acordamos todas as madrugadas aqui na Devocional, sexta-feira à noite estamos lendo livros, servimos a nossa igreja, temos discipulado, aprendemos, crescemos, a nossa igreja é assim. E aí eu quero convidar você, se você está aí tranquila, muitas pessoas perguntam assim, deve ser tranquilo demais, porque você é viúva com 3 crianças, como é que é o final de semana? Deve ser muito tranquilo. Eu falei, irmã, a agenda lá é cheia, sempre temos coisas, sempre temos compromisso, então se você está faltando aí pessoas para você se relacionar, se está sobrando tempo na sua agenda, venha para a igreja, venha se relacionar, venha para o Clube do Livro, porque nós crescemos e Deus nos criou para nos relacionar. Não fique sozinha, caminhe junto com outras mulheres e nós somos um grupo que nós estamos, como o Bispo JB fala, estamos no modo avanço. E nós queremos sim, queremos ler livros, queremos nos encontrar, queremos crescer, fazer curso, queremos ser mulheres cada dia mais cheias de conhecimento, porque Deus nos criou para isso. Se você olha a mulher de Provérbios 31, gente, aquela mulher acordava cedo, fazia negociações, comprava, vendia. O frio chegou, como aqui em Brasília, o frio já chegou, né, gente? Ela não se preocupava, porque ela já tinha cuidado da sua família toda em questão de roupas de frio. Então, é uma mulher que vê o futuro, que já se prepara para o futuro. Então, nós estamos aqui, crescendo, aprendendo cada dia mais, porque nós temos uma pastora e ela nos estica demais. Temos o Bispo JB, que sempre está nos estimulando sobre livros. A nossa igreja tem uma livraria, tem uma editora, então nós estamos nessa frequência de ler, crescer, aprender. E olha, é bom demais. É bom demais. Tem alguém que quer compartilhar algo do coração, testemunho? A Renata quer. Bom dia, Renata. Bom dia, gente. Bom Eu falo dia. que eu sou a menina dos testemunhos, né? Na verdade, eu sou um milagre vivo andando aqui, mas vai ser testemunho para todas as áreas. Assim, antes de eu vir, eu peço permissão, né, para Deus, para falar assim, Senhor, eu posso testemunhar? É esse testemunho que o Senhor quer que eu leve, né, para edificar? E essa semana está muito conectado, que o testemunho que eu estou trazendo é sobre ontem, né, sobre o nosso Bora Voar, que ontem foi o dia do agradecimento, e uma fala que você trouxe na semana, Eneida, sobre a sua amiga, sobre a questão da perda. E ontem, quando eu parei para poder refletir sobre o agradecimento, eu falo com o meu pai, né, no meu secreto, eu falo assim, Deus, é muito fácil a gente agradecer quando está tudo bem, meus filhos estão aqui, eu tenho um trabalho, a gente levanta de manhã, tem as dificuldades, mas a gente tem condições da gente ir, eu falei, então, é fácil. Eu falei, pai, agora eu gostaria, pai, de que se eu trouxesse a minha lembrança, aí os momentos em que eu fui capaz de agradecer nos momentos que não eram tão fáceis assim. E menina, começou a vir, sabe, um monte de coisa. Eu falei, gente, esse é um testemunho que eu tenho que levar. Porque os meus pais, né, já estão no céu com o Senhor, e meu pai já foi há mais de 20 anos, e a minha mãe, ela tem 1 ano e 5 meses. E na questão do agradecimento, no dia do velório da minha mãe, era um momento muito de dor, né? Muita dor, muita dor, muita dor. Eu já vou finalizar, Mari. E só que ali, naquele momento ali de dor, eu só conseguia agradecer. Então, ali eu estava assim, Senhor, obrigada. Não porque a minha mãe foi, mas obrigada porque o tempo que eu estive com a minha mãe, eu pude exercer o perdão, eu pude abraçar, eu pude beijar. Ela foi a mãe
que ela conseguiu ser. E eu fui capaz de perdoar, eu fui capaz de amar minha mãe, sabe? Então, assim, obrigada pela mãe que eu tive. Então, naquele momento ali, eu escolhi, né, usar, assim, ter uma visão diferente disso, sabe? Então, trazer para aquele momento a gratidão. Falei assim, Deus, obrigada, porque o Senhor me deu a melhor mãe que eu poderia ter, porque foi escolhida pelo Senhor. O Senhor que escolheu ela, né? Então, diante de todas as dificuldades que nós passamos, nós tivemos histórias muito doloridas, nós tivemos histórias muito difíceis uma com a outra, mas, Senhor, a gente pôde, sabe assim, no decorrer da nossa maturidade, no decorrer de que a gente cresce, quando a gente é mãe, e a gente entende as dores das nossas mães, porque a gente entende as dores das nossas mães quando nós nos tornamos mães, então ali eu pude agradecer. Então, ontem, a minha reflexão toda no dia foi, primeiro, eu honrei o meu pai e a minha mãe, né, assim, nesse agradecimento, e eu pude trazer a memória, assim, nos momentos de dor, nos momentos em que eu fui capaz de agradecer, sabe? E como você trouxe, né, a questão da sua amiga, eu falei assim, gente, acho que é importante a gente levar, porque existe uma forma diferente da gente olhar a dor, né? Era um momento de muita dor, mas também era um momento de falar assim, Senhor, obrigada. Obrigada porque até aqui eu estive com ela. Obrigada porque eu pude aproveitar o tempo que eu tive com a minha mãe. E isso, olha, é grandioso demais. Obrigada porque eu pude aproveitar, porque eu não fiquei em meio, sabe, reclamando naquele negócio. Não, eu pude aproveitar, eu pude ensinar um pouquinho para minha mãe ensinou para mim, e a gente teve essa troca, sabe? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Viu? Renata, a gratidão, ela é pura nas nossas vidas. Quando a gente agradece, a gente vive uma cura interna. Porque quando você fica na resistência da perda, você fica sofrendo muito. Mas quando você agradece, a gratidão, ela cura. Eu não sei o que acontece. Eu sei que ela traz uma cura, e eu vivi isso com os meus filhos. Em setembro vai fazer 4 anos que o Rafael faleceu, e lá no início nós agradecemos a Deus, né? Eu falei para as crianças, nós não vamos murmurar, porque Deus levou o papai tão cedo, com 40 anos, nós vamos agradecer o tempo que Deus nos permitiu ter o papai. E ontem, falando sobre o exercício de gratidão, foi tão lindo na mesa, e a gente vê a beleza das crianças, né? E aí eu falei do exercício que era da gratidão, e quis ouvir cada um deles sobre o que eles eram gratos. Ô, gente, a Letícia agradeceu porque tinha variedade de frutas. Eu fui ao mercado essa semana. Mãe, eu sou grata porque aqui em casa tem várias frutas. Sabia, mãe, que eu amo quando aqui em casa tem várias frutas? Ah, gente, eu achei bonitinho demais. E eu falei, Deus, eu quero essa beleza de agradecer por coisas simples. Mãe, eu amo quando tem melancia, manga, porque aí eu fico pensando, ai, qual fruta que eu vou comer agora? Achei lindo. Ela falou, mãe, eu falei, é mesmo? Mãe, a geladeira, ela fica colorida. Olha que gracinha. Obrigada, pastora, por nos motivar. A atividade de hoje é você orar por uma pessoa da família, mas eu vou deixar a pastora para explicar. Hoje nós vamos ler Isaías 55. Obrigada, Mari, pelo cronômetro. E nós já lemos Isaías 55, ela já esteve aqui, ele já esteve na devocional do dia 1º, os versículos de 8 a 11. Ô, gente, quando tem um capítulo assim várias vezes, leia ele, porque Deus quer falar com esse capítulo. Isaías 55. E o título de hoje é Conexão e Alinhamento com Deus. Vamos começar lendo Isaías 55? Aqui cita o versículo 6 do Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Vamos ler até o 7? A nossa versão aqui, que eu sempre leio, é a versão A Mensagem. Diz assim, começando no 1. Todos vocês que têm sede, venham para perto da água. Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim. Comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite e sem dinheiro. É tudo de graça. Por que gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce? Ouçam bem, comam do bom e do melhor. Encham o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção, cheguem perto agora. Ouçam atentamente minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida.
Ouçam atentamente as minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês, a mesma que fiz com Davi, amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações e fiz dele um príncipe e um líder das nações. E agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar, e nações que nem sabiam da existência de vocês virão correndo para cá, por causa de mim, o Eterno, porque o Santo de Israel honrou vocês. Busquem o Eterno, enquanto ele pode ser achado. Orem a ele, enquanto está perto, porque que os maus abandonem sua forma errada de viver, os perversos, sua forma de pensar, que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para nosso Deus, que é generoso em perdoar. Aqui foi apenas o versículo 6, mas nós lemos aqui do 1 até o 7, tá? Depois você pode continuar a leitura dele, que vai até o 13. Vamos começar orando? Feche seus olhos aí para a gente orar. Senhor, obrigada, Pai, porque ao ler essa passagem de Isaías 55, nós estamos aqui, te buscando, querendo a tua presença como nosso pão diário. Nessa passagem fala, Senhor, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor sustenta a nossa vida. Senhor, mais do que comida e bebida, nós queremos todos os dias buscar a tua presença, porque é nela que somos fortalecidas, encorajadas, é nela, Senhor, que nós recebemos a direção diária, Pai, para as nossas vidas. Que no dia de hoje o Senhor possa visitar cada mulher que está aqui, aquelas que esperam por direções, por decisões, aquelas, Senhor, que estão à espera de um milagre. Que o Senhor, Pai, possa no dia de hoje renovar a sua força, a sua esperança, e coloca, Senhor, no coração de cada uma dessas mulheres que há algo lindo e grandioso preparado para cada uma de nós. A tua palavra diz que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que nem sequer, Senhor, passou pelo nosso coração, é aquilo que o Senhor está preparando, reservando para cada uma de nós que estamos aqui. E te pedimos, Senhor, fala conosco nessa devocional. O nosso coração, Senhor, está tão aberto. Nós queremos tanto te ouvir, Senhor, porque o desejo do nosso coração é andarmos nesse caminho, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda, no caminho aonde o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos, hoje, dia 3 de maio, o título é Conexão e Alinhamento com Deus. Aonde a gente encontra esse livro? Você encontra ele na editora Chara, na nossa Igreja Comunidade das Nações, ou no site. É um livro que tem todos os dias, do ano todo. Então nós estamos no mês 5, ainda temos aí 7 meses pela frente. Então eu acredito que vale a pena você adquirir. Então, vamos? Conexão e alinhamento com Deus? Quem quer fazer a nossa leitura aí? Vou deixar livre. A Mari. Mari, levantou a mão? Quero ler. Mari aí. Então, que gracinha. Ô, Mari, só um pouquinho. A Lucy entrou. Bom dia, Lucy. Lucy hoje está de mudança. Que Deus abençoe a mudança de vocês, viu, Lucy? Que Deus abençoe, guarda, que seja uma mudança tranquila, que vocês possam chegar nessa nova cidade em paz. Bora, Maricotinha, obrigada. Vamos lá, vocês me escutam bem? Então, vamos lá. Conexão e alinhamento com Deus. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 2. Atmosferas se conectam, e isso não depende de um lugar geográfico, isso depende de uma conexão. Mas sabe, eu sei que Deus tem conectado o mundo a uma frequência. Quando falamos sobre o Shabat, sabemos que ele é muito mais do que um dia de descanso, é um dia de alinhamento. O povo consagrava esse dia para se encontrar com Deus. É um momento em que podemos refletir sobre o que está desalinhado em nossa vida e buscar a orientação do Pai.
É essencial parar e se conectar com Ele, para que possamos receber o suprimento e a força necessária para o próximo dia. Quando nos conectamos com o Pai, trazemos nossas angústias, medos, desafios, sabendo que Ele nos ouve. Ao nos alinharmos com Sua vontade, encontramos clareza e direção. Hoje é um dia para você se perguntar: Pai, o que eu preciso mudar? Como posso alinhar minha vida à Sua vontade? Assim como as tribos de Israel tinham funções específicas na guerra, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Quando estamos conectados e alinhados com Deus, podemos encontrar força e propósito na nossa vida. Não importa onde você esteja, sempre há um convite para se conectar com o Pai e experimentar a transformação que vem da sua presença. Amém, Mari. Obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonita. Vocês me ouvem bem? Porque está um pouquinho mais distante. Está ouvindo bem, vocês? Sim. Tá todo mundo ouvindo? Muito bem, estou determinada esse mês de maio me movimentar e estou vendo aqui muitas se movimentando geograficamente, saindo do quarto, indo para a sala, para a varanda, para a cozinha. E eu estou aqui do lado de fora, está até friozinho aqui hoje. E hoje a gente vai falar de duas coisas especiais, conexão e alinhamento. E eu quero começar a falar sobre o que nós somos no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo fala de nós, bonitas. Fala que a gente não depende do movimento geográfico para a gente poder se amar. A gente não precisa se encontrar frequentemente para a gente poder achar que somos amigas. Porque eu tenho uma sensação de que nesse grupo a gente é super amigas. E muitas de vocês a gente nunca se viu, e talvez a gente tenha uma oportunidade de se ver até o final do ano, oremos por isso, mas isso não nos impede de conectar o nosso coração. Isso não nos impede da gente poder se amar e a gente poder se relacionar. Quando essa devocional começou, quando a gente já estava bem lá atrás, em alguns momentos, que Marcinha, Luzia, Luci, Elaine começaram a se movimentar para poder orarem juntas, e era Tocantins, Paraná, Belém, né, do Pará, e eu fiquei olhando aquela geografia de mulheres sedentas por Deus, querendo se juntar para orar, porque a gente tem uma internet, uma ferramenta que nos junta. Mais do que geograficamente, o que a gente depende hoje é de coração que se encontram. Hoje, quando eu olho aqui mais de 70 mulheres juntas, nessa manhã de 7h30 da manhã, num sábado, o primeiro sábado do mês de maio, eu não vejo mulheres lendo a Bíblia, lendo um texto da devocional, eu vejo corações sedentos. E isso é para além de muitos lugares. Faz o seguinte, enquanto você está aqui me ouvindo, diz aí de onde você está agora, para a gente poder ver o que é a força além da geografia. Fala aí para mim, de onde você está? Você está em Brasília? Você está no Rio de Janeiro? Vai colocando aí, ó, tem São Paulo, Botucatu, Pelotas, olha o pessoal do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Sobradinho, tem gente da Bahia, de Goiânia, do Paraná, Valparaíso, Jardingá, Castanhal no Paraná, Ceilândia, Taguatinga, Brasília. Vai colocando aí para você visualizar. Olha aí o Pará, olha aí Belém, Goiânia. Sabe o que é isso, gente? Mulheres quando se juntam e se determinam, meu Deus, o que é isso? Tem gente até passeando em Foz do Iguaçu e separou esse tempo para a gente. Olha aí, os pés estão lá. Ceará, tem gente do Riacho Fundo. O que eu quero mostrar para mim e para você? Além da geografia, existe uma coisa que a gente carrega que a gente não se dava conta, que é o poder dos corações que anseiam por Deus. Você e eu estamos aqui nessa devocional, acordando 5h30 da manhã, de segunda a sexta, e no feriado, e nos finais de semana, 7h30, para poder a gente amar mais o nosso Deus. Gente, e quando a gente ama, quando a gente quer
está vivendo isso, isso é imparável, ninguém consegue nos parar. Uma querida lá de Petrópolis, e eu aqui em Brasília, a Cris lá em Belo Horizonte, a Marcinha no Pará, as meninas de Pelotas. Gente, vocês não estão percebendo o que Deus está fazendo? Não, deixa eu contar para vocês. Deus está conectando os nossos corações que são sedentos por Ele. A gente quer se conectar e se alinhar com Ele. No primeiro parágrafo fala, nós, dessa devocional, essas que estamos aqui e as que vamos assistir depois, todas nós temos uma coisa em comum. E essa coisa em comum é tão poderosa, tão forte, que nos une para além da geografia. E a gente está aqui para poder amar o nosso Deus a cada dia mais. No segundo parágrafo, fala sobre Shabá, e eu fui pesquisar sobre isso, que é o dia sagrado do judeu. É o dia que eles descansam, é o dia que eles separam para poder despressurizar, parar para pensar nas coisas, poder buscar a Deus. E aí eu olhei para mim, bonitas, e fiquei pensando, gente, na cultura judaico-cristã, eles têm o Shabá, né? Eles têm o dia do descanso, eles têm o dia para poder intencionalmente não fazer nada, e é nada mesmo, eles deixam tudo arrumado no dia anterior, as mulheres organizam todas as coisas para o dia seguinte ficarem focadas em poder adorar a Deus e buscar a Deus. E é um dia que eles separam para descansar. Bonita, você tem o dia do seu descanso? Porque, teoricamente, sábado seria o nosso dia de descanso, né? Teoricamente. Mas é o dia que você faz a faxina, é o dia que você vai no mercado, é o dia que você abastece a geladeira colorida de frutas, é o dia que você se movimenta. Aí, quando você vai ver, já acabou o sábado, tem programação na igreja, você tem coisas. Vem o domingo, aquele ucu-vucu, aí começa tudo de novo. Bonitas, deixa eu chamar sua atenção para o tempo do descanso. E sabe, eu tenho entendido que Deus tem chamado a minha atenção para isso, para eu pausar. E quando a gente não pausa de forma intencional, alguma coisa vai nos pausar. Seja uma doença nossa, seja a doença de alguém da família, seja algum imprevisto que a gente viva, a gente vai ser parado em algum momento, porque o corpo pede. E aí, aqui no segundo parágrafo, chama a nossa atenção para isso. E a minha pergunta é, qual é o meu dia para descansar, me conectar e me alinhar com Deus sem compromisso? Não é a devocional, não é a igreja, sou eu e Deus. Qual é o seu tempo? Se você não tem, eu quero sugerir que você tenha ao menos um tempo na sua semana para você chamar de Shabá. Aquele tempo em que você vai estar no descanso da tua alma, no descanso do teu espírito, para você poder ser focada na conexão e no alinhamento. No outro parágrafo, em seguida, a bispa faz duas perguntas que eu achei fundamental fazer para nós. Pai, o que eu preciso mudar? Como que eu posso alinhar a minha vida à sua vontade? Pai, o que eu preciso mudar? Aí eu fiz uma listinha aqui. Essa lista aumenta, vou te dar essa dica. Se você pergunta para o teu marido, a minha lista já ficou grande, só eu e eu. Imagina se eu pergunto para a Edinho, fala aí, o que você acha que eu tenho que mudar? Se eu perguntar para a Sofia ainda, para a minha filha, aí que aumenta mesmo. Você está disposta a encontrar a resposta dessa pergunta? Senhor, o que eu preciso mudar? E você fazendo a sua lista, você quer ampliar? Pergunte para quem convive com você. Depois você vai responder para você mesma. Como eu posso alinhar a minha vida à sua vontade? Bonitas, eu tenho entendido que Deus, quando Ele traz as sinalizações da vontade dEle para nós, Ele traz de forma suave, porque Deus ele não invade, Ele é gentleman. Ele vai vindo devagarinho, ele sinaliza com uma sensação, assim, às vezes discreta, silenciosa, aí daqui a pouco ele começa a sinalizar uma pessoa que fala aquilo que você está pensando, aí daqui a pouco é um texto da Bíblia que repete várias vezes, aí daqui a pouco é uma palavra que você ouve, parece que reverbera, aí do nada você está no carro, quando você olha o outdoor, aquela palavra aparece de novo,
e parece que Deus vai lhe cercando para lhe responder qual é a vontade dele. E eu acho que a gente tem, agora, nesse mês de maio, a possibilidade de nos encontrarmos com o que ele tem para nós e o que ele tem sinalizado. Deus sempre sinaliza. Eu aprendi com a bispa Dirce que todas as vezes que um profeta se levanta para falar para mim algo, é porque Deus já falou comigo. Ele nunca vai falar algo inédito da sua vida para alguém. Nunca. Ele sempre vai te dizer o que ele já te falou e você não prestou atenção. E hoje a pergunta que você vai dizer a ele é: Senhor, eu posso me alinhar à sua vontade dessa maneira. Qual é a maneira que você vai fazer isso? E o último parágrafo fala sobre papéis. As tribos, cada uma tinha uma posição estratégica na guerra. E aí eu fiquei pensando, quais são os papéis fundamentais e universais da vida? Aí eu estabeleci 3. Guarda aí, bonita, você que está anotando, anota aí. Vítima, herói e vilão. São 3 personagens que são universais e que você vai se deparar em algum momento da sua vida. Toda guerra precisa de uma vítima, um vilão e uma heroína. Qual é o seu papel? Essa semana a gente já falou sobre você ser heroína, né? E hoje eu estou aqui pensando junto com você qual é a ideia que Deus tem e qual é o papel que a gente precisa desempenhar na guerra que a gente está enfrentando. E para finalizar, bonita, isso reverberou desde ontem no meu coração. Não importa onde você esteja, sempre há um convite para você se conectar ao Pai e experimentar transformações que vêm da sua presença. Não importa se você está de boa, se você não está vivenciando nenhuma situação desafiante, ou se você está num lugar que parece que não tem saída, não importa se você está vivendo uma situação nova ou antiga, que você olha aí e fala assim, meu Deus, eu de novo vivendo isso, meu Deus, eu de novo sendo provada nessa pauta, ou talvez você esteja aí vivendo algo que você nunca viveu antes, e você pensa, meu Deus, eu nem sei por onde começar. Não importa qual é o lugar onde você está. O lugar que você está tem lá guardado para você um convite. Você consegue imaginar que nesse campo de batalha onde você está, tem um envelopezinho guardado em algum lugar? E quando você abre, tem um convite para você? E o convite está escrito assim, bora bonita, bora voar comigo. Bora aqui ver como eu vejo, bora aqui olhar como eu olho, bora amar as pessoas como eu amo. O convite hoje para nós é exatamente esse, a gente poder ser como ele é. É só isso. Sabe qual é a determinação desse devocional e das mulheres que fazem isso aqui funcionar? Você se apaixonar cada dia mais por ele. Daí eu trouxe isso aqui para finalizar. Sabe o que é alinhamento? É você ficar em cima da linha. Que linha, pastora? A linha de Deus. Qual é a linha de Deus para você? A linha de Deus é eu parar de ficar tão estressada. Então, se alinhe. Qual é a linha de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para as suas finanças? Alinhamento é você ficar em cima da linha. Então, nessa manhã de sábado, eu quero finalizar orando com você e dizendo, existe uma linha estabelecida para nós, em que Deus quer que a gente fique em cima dela, para Ele nos proteger, para Ele conduzir a nossa vida. Que Deus abençoe você nesse sábado, te dê uma percepção de, além da geografia, de qual é o seu Shabá, qual é o seu tempo de descanso, você responder para o próprio Deus o que você precisa mudar e como você pode se alinhar à vontade dele e, finalmente, qual é o seu papel nesse lugar onde você está. Saia do lugar de vítima, saia do lugar da vilã. Talvez não seja esse o momento de você ser a heroína, porque nem toda história você vai ser a heroína. Às vezes você vai ser só observadora, às vezes você vai ser só quem vai escrever a história. Comece a olhar para si, olhar a circunstância desafiante que você está e responda qual é o seu papel.
E a última coisa que eu quero te dizer é, o convite que Deus está nos fazendo, ele é para nós todos. É um convite de amá-lo mais. E olha só a oração de hoje. Senhor, me ajude a me conectar profundamente com a sua presença e me alinhar a minha vida à sua vontade. Que eu possa encontrar, Deus, força, direção no Senhor e em todos os aspectos da minha vida. Encha o meu coração de fome e sede pela sua presença e me leve a uma amizade profunda com o seu Espírito. Amém, bonita? Vamos orar? O sol por aqui em Águas Claras começou a despontar. Está começando a esquentar. Daqui a pouco tem discipulado, mulherada vai vir para cá e a gente vai aqui adorar. E pode ter certeza que a gente vai orar por você hoje no nosso ajuntamento. Mas agora, nessa oração, é hora de você orar por você. O que você quer viver nesse mês de maio? O que você está fazendo da sua vida? O que você quer conquistar para esse mês? Qual é o nome daquilo que você vai se definir? Qual é o seu papel nessa guerra? Ora aí, coloca diante de Deus aí, apresente a Ele as suas queixas, as suas questões, as suas demandas e, sobretudo, a sua gratidão. Que coisa especial ontem foi viver na gratidão, né? E não é só para um dia, não. Aquilo ali só foi para te inspirar, para você ter um modelo de vida, um padrão em que você agradeça mais e reclame menos. Vamos orar? Senhor, obrigada por estarmos com mais de 80 e poucas mulheres reunidas nessa manhã, adorando o teu nome, reconhecendo que a gente precisa da tua mão poderosa sobre nós. O nosso desejo nesse sábado, nesse primeiro sábado do mês 5, é alinhar e conectar o nosso coração ao teu. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor olha para cada uma de nós e a impressão que eu tenho é que o Senhor nos abraça, nos conduz. A algumas o Senhor entrega placas, a outras o Senhor entrega alimento, para outras o Senhor derrama um amor renovado, para outras o Senhor entrega financeiramente recursos, para outras o Senhor entrega a tua paz. Senhor, como se o Senhor tivesse hoje, nessa manhã, entregando para cada uma de nós aquilo que estamos necessitando para poder vencermos nesse campo da batalha. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque sem o Senhor, que seria de nós? Obrigada porque nessa manhã nós estamos decidindo uma conexão e um alinhamento com a tua presença. Então, Deus, quando a gente sair desse lugar, dessa conexão aqui, desse momento juntas, que a gente leve para a nossa casa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos compromissos, um pouco da tua presença. Energiza a gente, Senhor, com a tua presença. Tira de nós todo o entulho que nos impede de termos a água boa e fresca. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela bênção de sermos tuas. E obrigado pelo convite que o Senhor sempre nos dá em te encontrarmos e te conhecermos mais. Consagramos esse sábado de primícias, esse primeiro sábado do mês, e te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus Pai. Adoramos o teu nome e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Que Deus abençoe o seu sábado. Meu Deus, estou tão britânica, 8 horas em ponto, meu Deus. Fala aí, meu povo, que eu estou ficando boa nisso. Gente, estou pontual. Hoje tem discipulado, o povo vai correr para vir para cá. Então, daqui a pouco a gente vai se encontrar. Bonita, eu quero te fazer um convite. Esse mês de maio, seja no sábado ou amanhã no domingo, sai do seu tempo geográfico, do seu chão, vá para um lugar, vá para um ambiente. Pastora, não tem ambiente aqui de árvore. Não precisa. Vá para a varanda da tua casa. Caso não tenha uma varanda, senta no chão do tapete da sua casa, do seu sofá. Sai, se movimenta de alguma maneira, fisicamente, para você poder anunciar dentro de você que o seu maio, você vai estar fazendo algum movimento. Amém? Sobre ontem e a gratidão, e cada ação que a gente fizer é uma inspiração para você permanecer. Ô, gente, a gente lá em casa montou o cantinho da gratidão. Cada um agora, a vida inteira,
Inclusive, quem for lá em casa vai poder escrever um bilhetinho para Deus agradecendo. Se você quiser perpetuar isso, fica à vontade. E hoje eu já fiz para mim, deixa eu pegar aqui o celular. Ó, eu quero inspirar você também. Hoje eu já fiz a tarefa de como que eu vou orar pela minha família. E talvez você possa constranger o coração da sua família fazendo o mesmo. Eu tenho um grupo de primas queridas e olha aqui o que eu fiz para você poder se inspirar. Eu coloquei as fotos da minha família e hoje eu vou me ocupar em orar por eles. E eu já postei isso daqui lá nos meus grupos familiares para dizer, hoje eu estou ocupada em amor com você. Hoje eu estou orando por você. Então, esse aqui é o jeito que eu estabeleci. Talvez você fique mais à vontade escrevendo o nome da lista inteira da tua família. Faça alguma coisa nesse maio. Amém? Vai, quem que vai tirar a foto? Mari, tá aí? Eu tô, calma aí que eu vou organizar tudo. Tá. Mari, enquanto você organiza aí, tem uma pessoa com a fotinha escrito Samuel com a mãozinha levantada. Às vezes é alguma irmã, a irmã que está aí com o ícone Samuel, quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada. Às vezes levantou por engano, né? Mari, a hora que você estiver pronta, só conta aí para a gente se organizar. Vamos lá. Sem notificações, por favor, sem reações. 1, 2, 3. Aí. Calma aí, gente. Agora vai. Foi. Foi? Foi. Obrigada, meninas. Um sábado lindo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Samuel levantou a mãozinha de novo. Quer falar? Quem está aí no Samuel? Desculpa. Eu foi por engano, me perdoa. É o meu filho Samuel, né? Mas fui eu que fiz isso. Bom dia, irmã. Qual que é seu nome? Bom dia, Rose. Rosângela, né? Mas Rose, eu tô vendo aí, eu sou de Terra Rica, morando em Londrina agora. Fico emocionada de ver minha irmã Luzia. Ah, é irmã mesmo. Irmã Irmã da de fé. Jesus, no Senhor. Isso. Que gracinha. Amém. Isso. Eu nem sabia quem é Rosângela. Oh, meu Deus! Ai, Lu. Elaine. Nossa. Olha aí o Beijo, poder da irmãs. Que conexão, felicidade. gente. Coisa linda ver vocês se vendo por aqui. Deus abençoe seu sábado. Rose, Deus abençoe você, o Samuel, sua casa. Luz, tá aqui tanto Amém. povo de Terra Rica, né? A gente tá ficando rica aqui. Amém, amém. Um beijo, minha gente. Um beijo, bonitas. Um dia abençoado. Beijo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Amém, um beijo.